Graças a Deus. Eu cumprimento mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por esta riquíssima oportunidade. Tributar ao Senhor glórias e louvores por uma vez mais estar aqui juntamente com os irmãos nesta festa maravilhosa. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano. Deus continue abençoando o Senhor, sua família. Meu amigo Lucas, Deus abençoe. Lael, toda a família, que Deus possa continuar abençoando de forma grandiosa. A todo o corpo de obreiros, missionários, pastor Francisco, Florizel, todos sejam agraciados por Deus, em nome de Jesus. A equipe que me acompanha, a minha digníssima esposa, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. A todos, sem perca de tempo, abram as vossas Bíblias. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado a Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 1. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado a Mateus, capítulo de número 25, e o versículo de número 1. Que diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Somente este versículo para a nossa meditação. Creio eu que todos os irmãos que estão aqui já ouviram uma mensagem revelada neste texto, um texto bastante conhecido, aonde Jesus, ele cita uma parábola para os seus discípulos e para todos aqueles que prestaram o seu ouvido para ouvir a mensagem de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele vai citar esta parábola, trazendo ao conhecimento do povo a revelação do reino de Deus. Uma parábola nada mais é do que verdades espirituais que o Senhor materializava e trazia ao mundo físico, trazendo a compreensão daqueles que não compreendiam a sua palavra. Certa feita, Pedro pergunta ao Senhor: por que o Senhor fala conosco de uma forma e fala a esses outros por parábolas? Jesus diz: vós sois bem-aventurados, porque a vós é dado a revelação de conhecer os mistérios de Deus. A esses não, e por isso eu me apresento por parábolas. Jesus, ele cita esta parábola porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Jesus, ele está falando de uma revelação vindoura, a qual esta mensagem nunca teve tão evidenciada nos nossos dias atuais. Nós vemos aqui o cuidado de Jesus em apresentar o reino de seu Pai. Porém, Jesus, quando vai apresentar esta verdade, Jesus, ele vai falar a respeito de um casamento, o casamento judaico. Ele vai falar a respeito de um convite. Perceba que há um convite feito a 10 virgens. A virgindade na Bíblia é apresentado como pureza, é apresentado como honra,
Pois o convite que Jesus faz é um convite honroso. Ele escolhe a simbologia de 10 virgens para trazer a apresentação do reino de Deus. E ele vai citar uma festa, ele vai citar um ato cerimonial, ele vai falar das bodas, ele vai falar de um casamento. E para nós entendermos esta parábola, nós precisamos entender o que é, como é organizado, ornamentado o casamento judaico, pois Jesus está falando de um casamento, de um convite feito. Casamento judaico, quando um homem, ele ia até o pai da noiva, para poder pedir ela em casamento ao seu pai. Seu pai, por sua vez, dava-lhe um preço em moedas a ela. Aquele desejado pagava um preço, e havia algumas responsabilidades para aquela que havia sido comprada. A sua mãe automaticamente, ao preço pago por ela, lhe ofertava um lenço. E este lenço servia para ela, para que todas as vezes que ela saísse à rua, aqueles moços que outrora cobiçavam ela, quando ela se apresentava na rua, ela tinha que portar agora o lenço que havia sido presenteado pela sua mãe. Aquele que havia comprado ela, ele saía na mesma hora. Ele não tinha o direito de conversar com ela. Ele saía para granjear posses, e não diria a hora em que vinha buscar ela para o casamento. Ele não marcava a hora. Isso poderia durar uma semana, poderia durar um mês, poderia durar um ano, poderia durar 10 anos. E havia uma responsabilidade para aquela que havia sido comprada. A sua mãe presenteava ela com um lenço, e todas as vezes que ela saía na rua, ela tinha que portar esse lenço. Este lenço ela colocava sobre a sua cabeça, cobrindo a sua cabeça, cobrindo o seu rosto, porque aqueles jovens moços que outrora desejavam ela e sentiu o desejo de tomar ela como esposa, quando ela se apresentava na rua, que eles agora viam que ela tinha um lenço sobre a sua cabeça e que ela tinha um lenço sobre o seu rosto, automaticamente eles olhavam e diziam: a nossa cobiça acabou, porque aquela dali já foi comprada por um preço. Aquela dali não podemos mais cobiçar, não podemos mais desejar, porque um preço já foi pago por ela. Ela agora é diferenciada das outras. Por quê? Porque todas as vezes que ela se apresenta, ela tem um presente, se apresenta com um presente dado pela sua mãe, o lenço, o que agora lhe torna diferente de todas as moças que se apresentam na rua. Você não entendeu? Eu vou exemplificar para você. A noiva que foi comprada por um preço, quando ela sai na rua, ela é diferente, ela não é mais cobiçada. Alguém olha para ela e vê a diferença. Eu não posso tocar, eu não posso desejar, porque ela foi comprada por um preço. Ela já foi comprada por um preço, ela está comprometida. Só quem foi comprado por um preço, deixa eu ver nesta noite, levanta a tua mão e adore o nome dele. Ela recebia o lenço que fazia a diferença. A outra responsabilidade que era dada a ela, a hora que ela tomava o conhecimento de que havia sido comprada, ela pegava e arrumava logo as suas coisas, porque o noivo não dizia a hora que viria para buscá-la. Poderia ser numa semana, poderia ser no mês, poderia ser no ano, 10 anos. Mas ela já estava com as suas coisas prontas, porque a qualquer hora o noivo estava chegando para buscá-la, e ela precisava estar preparada,
Porque quando o servo entrava no meio do arraial e dizia: aí vem o noivo, a noiva já precisava estar preparada para poder ir para as bodas com o noivo. Perceba que ela não tinha momento para se preparar, mas na hora que ela recebeu o anúncio que havia sido comprada, ela preparava logo as suas coisas. Por quê? Porque o seu coração ardia. Ele pode chegar a qualquer hora, ele pode chegar a qualquer momento, e eu preciso estar preparada, porque quando eu ouvir o alarido do servo, aí vem o noivo, eu preciso estar pronta, eu preciso estar pronta, eu preciso estar pronta. Deixa eu ver quem está preparado, deixa eu ver quem está preparado. A igreja não se prepara, a igreja está preparada. Quem foi comprado não se prepara, quem foi comprado está preparado. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Só quem aguarda, só quem aguarda, só quem está esperando, só quem está esperando. Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora. Eu quero ouvir o barulho. Eu quero ouvir o barulho da igreja, eu quero ouvir o barulho da igreja, a igreja viva da glória, a igreja viva da aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz, Isaías capítulo de número 6, noite e dia, dia e noite, porque não existe, é uma eternidade, mas em todo o tempo os anjos o adoram, dizendo: santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória, está cheia da glória, está cheia da glória, está cheia da glória. Deixa eu ver quem está cheio, deixa eu ver quem está cheio, deixa eu ver quem está cheio. Eu vou deixar você adorar Ele por um minuto, eu vou deixar você adorar Ele por um minuto. Só quem está vivo, só quem está vivo, adore, 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 adore o Rei da Glória. Súria Camanava Xandarábia, adore, 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 adore o nome dele. Aleluia, aleluia. Perceba que há um convite. Há um convite para 10 virgens. O convite não foi para 5. O convite não foi para 2. O convite foi para 10. Todas as 10 receberam o convite. E a Bíblia Sagrada diz que na hora que elas recebem o convite, elas saem à procura do noivo. Todas as 10 recebem o convite, todas as 10 saem. Só que quando elas saem ao encontro do noivo, elas vão ter que trilhar um caminho, meu pastor. E no meio do caminho vai acontecer coisas. No meio do caminho vai acontecer divergências. No meio do caminho vai acontecer bloqueios, percalços, no meio do caminho. Elas recebem o convite, aceitam o convite, mas tem um caminho a ser trilhado. No meio do caminho tem salteadores. No meio do caminho tem pedras. No meio do caminho tem espinhos. No meio do caminho existe o perigo. Quem não lembra de Ananias? Ananias recebe a palavra de Deus. Ananias vai até a casa de Judas, na rua direita.
Existe um homem que eu escolhi lá, unge ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Se você observar da casa de Ananias até a casa de Judas, Ananias vai ter que passar no meio da cidade de Damasco. E se você observar o mapa geográfico de Damasco, uma feira, ela corta a cidade de ponta a ponta. Ananias, ele vai ter que passar no meio da feira. Ananias recebe a palavra em casa, só que Ananias, ele vai ter que trilhar um caminho, e no meio do caminho tem uma feira. E o que é que tem no meio de uma feira? No meio de uma feira tem muitas vozes. Alguns que gritam, olha a banana, outros dizem, olha a laranja, outros dizem a carne. Há uma dubiedade de palavras. E quando você chega numa feira e diz assim, quanto é essa penca de banana? Ele diz assim, R$2. Quando você pega na penca, tu diz, eu faço por R$1,50 do lado. Essas vozes trazem uma dubiedade de mente, uma dubiedade de pensamento, o sincretismo religioso no meio do caminho. Mas perceba que Ananias, ele está passando no meio da feira. As vozes vêm de um lado, as vozes vêm do outro, mas Ananias não dá ouvido àquelas vozes que vinham de um lado e de outro, porque Ananias havia recebido uma palavra dentro de casa, e esta palavra ficou guardada no seu coração. Ananias está passando no meio da feira, as vozes vêm, mas Ananias diz, eu não quero saber dessas vozes, eu não quero saber dessas coisas oferecidas, porque eu recebi uma palavra, eu recebi uma ordem, eu tenho um objetivo a executar. Eu não posso dar ouvido a outras vozes, eu estou no caminho, mas eu tenho uma palavra guardada no meu coração. Guarde a palavra. No meio do caminho existem vozes, mas Ananias tem um objetivo, tem um foco. A Bíblia Sagrada diz que aquelas virgens, todas as 10 recebem o convite, mas todas as 10 tosquenejam, todas as 10 dormem, e todas as 10 ouviram a voz do servo. Aí vem o noivo. Perceba que nenhuma delas vão ser isenta de nada. As 10 recebem o convite, as 10 saem ao encontro do noivo, as 10 tosquenejam, as 10 dormem, e as 10 ouvem a voz do servo dizendo, aí vem o noivo. Só que existia uma diferença que fazia de 5 para 5. Todas as 10 portavam uma lâmpada, umas com pouco azeite e outras com mais azeite. Esse azeite não vai ser servido para entrar. Esse azeite a mais vai ser servido para iluminar o caminho. Azeite na Bíblia fala de tempero, de unção, fala de cura. A unção que foi derramada sobre a minha e sobre a sua vida. A unção, ela tem 2 efeitos na vida do ser humano. A unção, ela abre porta. A unção também, ela te apresenta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a unção, ela abre porta, mas o que vai fazer com que essa porta permaneça aberta é o seu caráter. Perceba que a unção, o azeite que elas estão portando, não vai ser servido para elas entrar, mas vai servir para elas trilhar o caminho. Porque na hora que elas escutam, aí vem o noivo. Todas 10 escutaram. O azeite não serviu ali, mas para elas conseguir chegar até o noivo, aí umas disseram, não temos mais azeite, então dai-nos um pouco do vosso azeite. Não, vai faltar no meio do caminho. Então
Então o azeite era para servir no caminho, na trajetória. Às vezes nós nos questionamos: para que tanta oração? Para que tanto jejum? Para que tanto culto? Meu Jesus, irmãos, nós estamos no meio de um caminho. Quanto mais azeite, mais poder. Quanto mais vitória, quanto mais azeite, demônios é expelido, como enfermos são curados, e a glória do Senhor se manifesta. Só quem crê nesta profecia, receba o azeite de Deus sobre a tua vida, receba o azeite de Deus sobre a tua vida. Ele vai te dar autoridade no caminho, 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 Ele vai te dar autoridade no caminho. Perceba que elas precisam iluminar o caminho. Se elas precisam acender uma lamparina, é porque o lugar é escuro. O caminho era escuro e precisava de uma lâmpada. Essa lâmpada fala de obras. Por isso que Jesus ele vai escrever, Mateus escrever o que Jesus expressou em Mateus capítulo de número 5, verso de número 16. Assim resplandeça a vossa luz. Ele não está falando da luz de Cristo, ele está falando da minha e da sua luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que observem as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Perceba a responsabilidade que compete a mim e a você. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles observem, eles precisam ver as vossas boas obras. Glorifique o vosso Pai que estás no céu. Sabe qual é a responsabilidade? É que através da minha e da sua vida, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Ele revelou o Filho veio revelar o Pai, o Espírito Santo revelou o Filho, mas a maior autoridade e responsabilidade foi dada à igreja, porque o Filho representa o Pai, o Espírito Santo representa o Filho, a igreja representa Pai, Filho e o Espírito Santo. É a glória personificada. A glória personificada, a glória materializada pelas minhas obras, é pelas tuas obras. Acorda, igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Havia um casamento. Neste casamento, o casamento judaico, quando a noiva tinha um encontro com o noivo, durante 7 dias não se via a noiva, porque o noivo veio buscá-la. O encontro da noiva com o noivo. O noivo, por sua vez, ele pegava a noiva, levava para dentro de sua tenda. E durante 7 dias não se via mais a noiva, porque quando ela precisava de algo, o noivo saía da tenda e ia buscar para ela. Era o noivo que servia a ela. Isso no casamento judaico. Jesus, quando ele vai falar do casamento, ele sempre apresenta o casamento judaico. A noiva não se via durante 7 dias. Durante 7 dias ela ficava dentro da tenda, e tudo que ela precisava, o noivo levava até ela, servia a ela dentro da tenda. Ninguém via a noiva. Ninguém via a noiva. Porque o casamento judeu é um casamento profético. 7 dias ninguém via a noiva. Cadê a noiva? Ela foi levada, mas já passou-se 7 dias. Ela entrou dentro da tenda, ninguém vê mais ela. O noivo serve a ela em tudo e ela não sai da tenda.
Depois de 7 dias acontecia uma expectativa, porque depois do 7º dia, levante aqui, minha filha, por favor, me ajude a pregar. Depois do 7º dia havia uma expectativa. Todo mundo ficava olhando para a tenda, que a noiva já tinha entrado há 6 dias, estava completando o 7º dia, e ninguém via a noiva. No 7º dia, dentro da tenda, a noiva colocava o seu melhor vestido, agora a esposa, colocava o seu melhor vestido, colocava suas melhores pérolas, se tornava mais bela do que todas, na mão do seu esposo, e em um ato profético, no 7º dia, saíam os dois com a mão para cima, de cabeça erguida, e o povo olhando. Quando a porta da tenda se abria, eles saíam de cabeça erguida, sem falar com ninguém, e com as mãos para cima. As mãos para cima dentro de uma militância significa posição de guerra. Eles estavam saindo em um ato profético, dizendo em suas ações: eu sei que agora tem uma guerra, eu sei que agora tem uma luta, eu sei que agora tem um exército para nós enfrentarmos juntos, mas nós vamos enfrentar junto. Depois do 7º dia é o casamento profético. A Bíblia Sagrada diz que quando o toque da trombeta, o Senhor virá buscar a sua noiva, e durante o prazo de 7 anos, o período escatológico, ninguém vê mais a noiva. Cadê a igreja? Cadê os irmãos? Ninguém vê eles. Oh glória! Cadê a igreja? Cadê a noiva? Passou-se o 1º ano e nada da igreja. Passou-se o 2º ano e nada da noiva. Passou-se o 3º ano e nada da noiva. Passou-se o 4º ano e nada da noiva. Passou-se o 5º ano e nada da noiva. Passou-se o 6º ano e nada da noiva. Mas há uma expectativa. No 7º ano, a Bíblia Sagrada diz: a tenda se abre, os céus se abrem, e agora a noiva se revela com o noivo. Os 2 militantes pronto para guerrear. Nós vamos vencer a besta, nós vamos vencer o falso profeta, nós vamos vencer o anticristo. É a noiva com o noivo, é a noiva com o noivo. Cadê a noiva? 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 Será que a noiva está aqui? Será que a noiva está aqui? Cadê a noiva? 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 A noiva adora, 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 a noiva adora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus. Só quem está, só quem está. Receba a presença dele agora. Receba a presença dele agora. Receba a presença dele agora. Agora, 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 agora. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Seja cheio, 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 seja cheio. Adore o Rei. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Porque o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro, saíram ao encontro, saíram ao encontro. Cadê o noivo? 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 Cadê o noivo?
Adore a Ele. Adora Ele. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas ao rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalado, porque Deus o ajudará. Ao romper da manhã, as nações se braveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima cal no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso refúgio. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adore o Rei da... O noivo vem. O noivo vem. Eu vou concluir, irmãos. Escute isso. Existe algo no meio do caminho. Só que a unção, o azeite, ele vai fazer a diferença no meio do caminho. Ele vai fazer uma diferença no meio do caminho. Porque na hora que o noivo se apresenta, o azeite que está na vida de 5 vai fazer a diferença. Esses 5 representam a igreja do Senhor, revelado em Mateus capítulo de número 16, verso 18, tema do congresso. Porque Jesus ele está ensinando aos discípulos. E ele faz uma analogia a Pedro, dizendo: Pedro, tu és Pedro. A palavra Pedro vem de pedras, ou pedrinhas, fagulhas de pedras. Jesus está dizendo: Pedro, tu é fagulhas de pedra, tu é pedrinhas. Pedro vem de pedras, ou pedrinhas, pedras. Ele disse: mas sobre esta pedra. Ele estava falando da pedra angular. Ele estava falando da pedra de esquina. Ele estava falando da pedra que é base. E está revelando Pedro como pedrinhas. Ele está diminuindo Pedro? Não. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, tu és pedras. Pedro, pedras, pedrinhas. Eu sou a pedra maior, eu sou a pedra angular. A argamassa é o amor que pedra todas as pedrinhas, as pedras, e une a ela e forma a igreja. Aqui existem várias pedrinhas, pedras. O que foi que uniu vocês aqui? O amor. São várias fagulhas de pedra, mas a base, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe por que essa igreja não caiu? É porque existe uma base. Sobre esta pedra, eu, pronome próprio, edificarei a minha
não é do homem. Igreja. A política já caiu. O sistema global caiu, faliu. Princípios regimentais caíram. Colégios já foi visto como um centro de ensinos, caiu. Famílias, muitas, já caíram. Poderes, principados, caíram. Mas a igreja, mata um, pode matar, tem problema não. Quando você mata, está plantando, vai nascer 10. Mata 2, vai nascer 20. Pode matar, tem problema não. O sangue que é amado dele vai servir para aguar ele, vai nascer mais. Por quê? Porque a igreja está fundada em uma base sólida. A base é Jesus. Mata um, nasce 10. Mata 10, nasce 100. Mata 100, nasce 1000. Faraó disse: o que é que esse povo tem? Parece formiga. Nasce 100, no outro ano tem 1000. O que negócio é esse? É porque a igreja não está fundada em dogmas. A igreja está fundada em Cristo. O sistema cai, a política cai, a família cai, os dogmas caem, parasitas caem, mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. A igreja está viva. A igreja. Só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo. A igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja está viva. 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 Política caiu, mas a igreja está de pé. O sistema caiu, mas a igreja está de pé. O povinho, como era conhecido antigamente, ainda permanece de pé. Por quê? Porque este povinho, como durante décadas e centenários disseram, este povinho tem um dono, e é por isso que ela está de pé. A igreja está de pé. Eu encerro aqui. Nós só estamos vivos pelo um ato profético. O Senhor disse a Moisés: Moisés, enquanto tiver sacerdote, enquanto tiver a terra, haverá sacerdote na terra. Porque estabelecerei convosco um concerto perpétuo. Perpétuo fala de eternidade, fala de continuação. E todos nós sabemos que durante centenários, milênios, tentaram matar os sacerdotes do Senhor. Mas o Senhor estabeleceu com o seu povo um concerto perpétuo. E só para terminar,
Jesus, próximo a ser levado ao Gólgota, Jesus está diante de Caifás, o último sacerdote que foi levantado por Deus e elegido pelos homens. Só que havia uma senha sacerdotal, que quando o sacerdote quisesse passar o ofício para outro sacerdote, ele tinha que quebrar o seu cajado diante dele, ou então rasgar as suas vestes. Caifás chega diante de Jesus e pergunta para ele: tu és o Cristo? Jesus permanece calado. Ele pergunta a segunda vez: tu és o Cristo? Ele permanece calado. Ele pergunta pela terceira vez: tu és o Cristo? Ele diz assim: eu sou. Naquele momento, Caifás pensou que estava zombando dele. A Bíblia Sagrada diz que Caifás se levanta, quebra o cajado diante dele, cospe na face dele e diz assim: blasfemaste, e rasga as vestes diante de Jesus. Não sabia ele que estava acontecendo um ato profético ali, porque Jesus não poderia ser levado ao Calvário enquanto o ministério sacerdotal não fosse passado para ele. Jesus ia ser levado, mas Caifás tinha que passar. E quando ele cospe na cara dele e rasga as vestes, Jesus está dizendo: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas Jesus morre. Jesus morre. Acabou o ministério sacerdotal. Eu vou chegar ao porquê que você está vivo agora. Jesus morreu e o ministério sacerdotal acabou, porque o último sacerdote foi Cristo, aquele que seria o intermediador entre Deus e os homens. Mas ele morreu e o ministério sacerdotal acabou. Na época existia o templo existia um véu. O véu era um manto que representava a vestimenta de Deus. Por dentro existia a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E ali ficava um véu posto ali para fazer a separação entre Deus e os homens. Jesus está lá no Calvário. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele dá 7 brados. No 6º ele diz assim: Pai, está consumado. No 7º ele diz: a ti eu entrego o meu espírito. A Bíblia Sagrada diz que na hora que ele expira, a Bíblia Sagrada diz que o véu, ele se rasga de alto a baixo. Sabe o que é que está acontecendo? Ele está rasgando o véu, rasgando as vestes diante do povo. Aí Pedro vai escrever a sua epístola, a sua segunda epístola, capítulo de número 2, dizendo: vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Sacerdócio real. Sabe por que você está vivo? Porque o véu se rasgou-se. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Enquanto haver terra, haverá sacerdote. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva.